Vamos mergulhar no pensamento de Jeff Bezos sobre aquelas decisões cruciais que moldam o percurso. E atenção, isto não é sobre negócios, é sobre a filosofia por trás das escolhas que realmente importam. Imaginem só ouvir uma coisa destas, seria uma ideia ainda melhor para alguém que ainda não tivesse um bom emprego. Este foi o conselho que Jeff Bezos recebeu do chefe dele. Um homem que ele, por acaso, até admirava bastante, quando lhe apresentou a ideia de vender livros pela internet. Pois é, esta frase foi o ponto de partida para uma das decisões mais impactantes da história recente. E é em volta desta única escolha, uma escolha de altíssimo risco, e da mentalidade que a tornou possível tudo o que vamos falar aqui agora. Vamos pintar o quadro da situação. Bezos tinha um emprego daqueles, estável, super bem-sucedido numa firma financeira em Nova York. Para discutir a ideia de largar tudo, o chefe dele convidou-o para uma longa caminhada pelo Central Park. E o dilema era claríssimo. De um lado tínhamos o caminho seguro. Um ótimo emprego, estabilidade, seguir o conselho de alguém com mais experiência. Do outro lado o caminho da paixão. Um mergulhar de cabeça no desconhecido, um risco gigante, mas a chance de seguir uma ideia que o estava a consumir por dentro. Então, como é que se toma uma decisão destas? Bezos não a tomou de ânimo leve, claro que não. Ele usou uma espécie de ferramenta mental que ele próprio criou, a que chamou de estrutura de minimização de arrependimento. Parece complicado, mas a ideia é simplificar estas decisões de vida complexas. E a lógica por trás disto é genial de tão simples. Primeiro passo, imaginar-se com 80 anos. Segundo, olhar para trás, para a vida que se viveu. E terceiro, o passo crucial, a partir dessa perspectiva, tomar a decisão que minimiza o número de arrependimentos. A questão não é maximizar o sucesso, mas sim minimizar aquele sentimento de "e se eu tivesse tentado?". E esta citação dele resume tudo na perfeição. Ao usar esta estrutura, tornou-se óbvio para ele que o risco de falhar não era nada, comparado com o arrependimento garantido de nunca ter sequer tentado. A dor da inércia seria muito, muito maior. Mas atenção, esta decisão não foi só um cálculo frio. Ela, na verdade, reflete a filosofia central de Bezos sobre o que realmente nos define enquanto pessoas. E a resposta é até bastante simples. Ele faz uma distinção muito clara entre dons e escolhas. Dons são as coisas que nos são dadas, que nos caram em sorte, sabem? Inteligência, talento, boa aparência. Nascemos com elas. Já as escolhas são o que nós fazemos. A decisão de trabalhar duro, de ser gentil, de não desistir quando tudo corre mal. E a grande sacada é esta, reparem bem, dos dons não há motivo para ter orgulho, apenas gratidão. O verdadeiro orgulho, segundo Bezos, vem das escolhas difíceis que fazemos. São elas que constroem o nosso caráter e a nossa história. E esta forma de pensar, de focar nas escolhas, leva-nos a outra ideia importante, a diferença entre ser um cínico e ser um construtor. E há uma história com um amigo dele que ilustra isso que nem uma luva. Há 25 anos, Bezos disse ao amigo Dave que ia começar uma livraria na garagem e que um dia se tornaria o homem mais rico do mundo. A reação do Dave, como ele próprio admite, foi de ceticismo puro. A ideia de uma empresa de 100 mil milhões de dólares, começando numa garagem, parecia-lhe completamente ridícula. Mas o contraste é que é o mais revelador. Enquanto o amigo ria, Bezos não estava esperando validação de ninguém. Ele já estava aplaudindo a si mesmo. Completamente focado na sua visão. Esta é a mentalidade de um construtor, acreditar na visão, mesmo quando mais ninguém acredita. Mas atenção, esta mentalidade de construtor não quer dizer ser imprudente. Muito pelo contrário, está ligada a uma frase que ele adora: devagar é suave, e suave é rápido. Significa que um progresso cuidadoso, metódico, sem pressas, é, na verdade, o caminho mais rápido para um grande sucesso. E no final, Bezos pega nisso tudo e transforma num apelo à ação, numa série de perguntas fundamentais que cada pessoa tem que responder por si mesma ao escrever a sua própria história de vida. A primeira escolha é fundamental: viver por defeito, deixar-se levar pela corrente, ou tomar as rédeas e seguir ativamente uma paixão. A seguir, o contraste entre o conforto e o propósito. A questão que fica no ar é, aos 80 anos, de qual destas vidas se teria mais orgulho? Esta pergunta tem a ver com o apetite pelo risco. Escolher a segurança a todo custo, ou ter a coragem de ser um pouco audacioso, um pouco aventureiro? A adversidade é inevitável. A questão é o que se faz perante ela: desistir, ou ser implacável e continuar a perseguir os objetivos? E isto leva-nos de volta ao início.
A escolha entre ser a pessoa que critica e duvida, ou a pessoa que arregaça as mangas e constrói algo novo, mesmo perante o ceticismo dos outros. E a conclusão de Bezos é esta: no fim de contas, não se trata do que nos é dado, mas do que fazemos com isso. A história de uma vida não é escrita por acaso, é escrita através de uma série de escolhas. E essa história, essa história pode começar a ser escrita agora mesmo.